O vídeo de hoje é sobre a cidade de Alcântara, no Maranhão. Vamos ver um pouco sobre sua geografia, história e economia. Então vamos lá, vamos para Alcântara. Hoje então vamos conhecer o município de Alcântara. Essa região toda aqui, que está em vermelho, como a gente pode ver aqui no mapa. Bem ao lado aqui, do outro lado da Baía de São Marcos. Do outro lado então, a ilha de São Luís, Maranhão. Como a gente pode ver aqui. São Luís, essa capital do estado do Maranhão, foi fundada por franceses. Ela é uma ilha, como a gente pode ver aqui, existe uma divisão territorial, né? Mas Alcântara, que está do outro lado aqui, não. Ela está ligada ao continente. Portanto, ele é um município considerado da região metropolitana de São Luís, mas afastado geograficamente de uma forma bem considerável, como a gente pode ver, né? O município de Alcântara, ele se localiza aqui nessa porção, na saída da Baía de São Marcos, próximo do Rio Salgado aqui. Digamos aí que em torno de uns 15 quilômetros, 16 mais ou menos, até o ponto mais próximo, na cidade de São Luís. O município de Alcântara aqui, ele possui aproximadamente 18 mil habitantes, é uma povoação considerada pequena aí, né? Dado o tamanho territorial que tem a cidade, o município. Como que a gente chega aqui em Alcântara? O porto de Cogipe, aqui nesse braço, nesse rio, ele é o porto que teria uma estrutura maior, né? Então ele vai receber embarcações maiores que vão chegar até aqui e por via terrestre vão se ligar então à rodovia estadual MA-106, indo até então ao centro aqui de Alcântara. Temos ainda o porto de Jacaré, aqui mesmo em Alcântara, mas vai receber então algumas embarcações menores, né? Mas ele é o ponto mais rápido, como a gente pode ver aqui. Tem a opção de sair de São Luís pegando a BR-135 e depois pegando a MA-014, depois sim chegando aqui até a MA-106, fazendo toda essa volta que com certeza demora muito mais tempo do que pegar a balsa aqui e atravessar, né? A MA-106 também liga os municípios que estão aqui a oeste da cidade de Alcântara. Como a gente vai ver depois, existe um aeroporto aqui no município, mas ele é de uso exclusivo do centro de lançamento aeroespacial. Parte geográfica, aqui nós temos planícies, né? O município é repleto de plano, é um território plano, poucas elevações, e mangue, que se caracteriza por uma vegetação aí de transição, né? Marinha e mais continental. Já existe água saloba, né? Essa água já é mais salgada do que o rio mais no seu interior e é considerado um bioma de floresta amazônica. Tanto que a gente está aqui inserido, né, no contexto da floresta amazônica e aqui ainda predomina esse tipo de vegetação. Referente à história aqui dessa região, nós tivemos a ocupação de Portugal, o descobrimento, né, 1500, e até então, nesse período, os índios então permaneciam aqui, né? Porém, essa região não foi ocupada por portugueses, foi meio que deixada de lado. Como aqui no Caribe existia uma ocupação europeia, retirada de ouro, extração, os franceses começaram a ocupar algumas regiões para esse lado e não deu outra, né? Ocuparam essa região aqui, fundaram São Luís, que na sequência então os portugueses conseguiram expulsar os franceses dessa região aqui e retomaram, né? Fundando aí então Tapuitapera, que não passava mais de uma aldeia nessa época. Logo depois, em 1641, a gente teve a invasão holandesa do Nordeste brasileiro e consequentemente dessa região também, que depois da retomada dos portugueses, em 1648, a aldeia então foi elevada à vila, chamada então de Vila de Santo Antônio de Alcântara, que é considerada então 1648 a data de sua fundação. Em 1836, então, ela é levada à cidade, de fato, né, só Alcântara daí no nome, e nessa época rivalizava bastante com São Luís, pelo incrível que pareça. A gente vê que hoje são duas realidades totalmente diferentes, mas a economia era diferente naquela época. Porém, ali no século XIX, na metade do século, para ser mais preciso, Alcântara entrou em declínio por vários fatores, mas o principal é dito como o fim da escravatura, o fim da escravidão. Então a economia girava em torno dos escravos, né? E com o fim dessa atividade,
a economia local não conseguiu se adaptar e basicamente, como a gente vai ver depois aqui, a cidade ela parou no tempo, ela ficou como estava naquela época, não teve mais grandes construções, enfim, e parou aí, né? A economia aqui de Alcântara ela gira em torno da agricultura e agropecuária, sem muita produção, usando técnicas antigas, né? Sendo que hoje o turismo é o setor econômico mais produtivo do município. Bom, os locais que a gente vai conhecer aqui são locais bem interessantes, é um lugar bonito de se visitar. Vamos começar aqui pela Praça da Matriz, onde de cara eu já vou mostrar aqui as ruínas da igreja São Matias. São ruínas, ela não teve nenhum fato histórico que destruiu a sua estrutura nem nada, ela simplesmente não foi concluída e ficou dessa forma. É interessante notar, as pedras estão aqui bem visíveis e a gente pode notar com outras ruínas que basicamente é a alvenaria de pedra. Claro, usando em alguns arcos, né, tijolo cerâmico, aqui ó, um arco reto, aqui também, né, então todos os arcos aqui são usados tijolos, mas na estrutura principal a gente percebe que foi utilizada alvenaria de pedra, argamassa e pedra. Aqui na Praça da Matriz a gente tem outras ruínas aqui, como a gente pode ver também, ó. É bem interessante, que tem muito lugar interessante para conhecer. Aqui a prefeitura, nesse casarão aqui, que tá bonito, tá bem conservado aí. A praça em si é muito bonita. Essas ruas aqui, que paisagem legal. Aqui mais adiante a gente vai ter então a sede do IPHAN. A gente tem também dois museus, o Museu Histórico de Alcântara, aqui ó, Museu de Alcântara e o Museu Histórico de Alcântara. Olha aí, ó, interessante. Esse prédio que já não está mais conservado, a gente pode ver aqui. Aqui o prédio dos Correios e todas as ruas de pedra. Uma paisagem que a gente não consegue mais ver em grandes cidades hoje em dia, né? Mas nessas cidades menores aqui do Brasil, essa realidade está preservada. A gente vai ter também aqui a Rua da Amargura, que é interessante olhar. Basicamente tem ruínas aqui hoje, né? Olha só que interessante isso aqui. Aqui a gente consegue ver bem, né? Então, como era construído, alvenaria de pedra mesmo, as pedras menores no meio aqui. E o arco, o pessoal utilizava tijolo, né? Olha aí. Uma parede bem grossa, bem espessa. Aqui a gente tem mais ruínas de casas. Outro ponto que eu quero mostrar é essa ladeira do Jacaré aqui. Fica próximo do Porto do Jacaré. Como a gente pode ver, são construções aí no estilo da época colonial portuguesa, que Portugal, como é um herdeiro cultural do Império Romano, olhando essa imagem que parece que a gente está numa rua do Império Romano e contrasta bastante, né? O antigo com o moderno, que é o centro de lançamento de foguetes que a gente vai ver daqui a pouco. Aqui ainda na ladeira do Jacaré a gente vai ver algumas construções, todas construções históricas, né? Claro que uma outra construção vai ser um pouco mais recente, algumas construções antigas então um pouco mais conservadas, aí, ó, como a gente pode ver, e algumas ruínas, né? Tem bastante ruínas aqui na cidade. O interessante das ruínas sempre é que a gente consegue ver como que eram construídas, né? A gente não tem um revestimento de argamassa por cima. A gente consegue ver como é que o pessoal fazia isso na época, né? Aí, ó. Aqui é a igreja de Nossa Senhora do Carmo. Uma parte aqui na lateral em ruínas, mas é uma igreja muito bonita, conservada. Olha esses casarões aí como estão bem conservados, né? Casarões grandes aí. E aqui mais ruínas pra gente ver. Arco de pedras em cima, não é tijolo. Aqui dá para ver melhor, né? Basicamente pedras. Aqui então a gente vai ter a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, junto com a Casa de Cultura Aeroespacial, que é um museu, né? Aqui, ó, um prédio bonito, bem conservado. E aqui a igreja. Em frente tem essa praça,
tudo pavimentado com pedras. Aqui a gente tem a igreja do Desterro, é uma igreja mais antiga, fica aqui no final da rua, tem essa bela vista aí para o rio. Olha aí, ó. Então, por fim, vou mostrar aqui o aeroporto, né, do centro de lançamentos. Ele é de uso exclusivo do centro. Então, a gente tem aqui a cidade de Alcântara, o centro urbanístico, a Ilha do Livramento. Então, mais ao norte, a gente tem toda essa estrutura fechada aqui, que são as bases de lançamento. Tem os checkpoints aqui, prédios de apoio, e aqui o centro, que fica aí à beira-mar, com bastante vegetação no seu entorno. Então aqui a gente tem a base de lançamento, como eu estou mostrando aí nas imagens. E aqui o Brasil lança seus foguetes, basicamente com satélites, tá? Aqui é mais de uma base, né? A gente vai ter bases em construção ainda, e a estrutura tem uma tendência aí de ampliação. Só para ter uma ideia, a distância aqui do centro da cidade até a base mais ao norte, a gente está falando coisa aí de 12 quilômetros. Mesmo assim, a distância ainda não é suficiente, né, para chegar até São Luís. Então, para quem não conhecia, aqui que fica a base de lançamento brasileira. Como a gente pode ver, ela não está no ponto mais favorável, que seria exatamente na linha do Equador, onde, por coincidência, passa aqui em Macapá, né? Mas por que não foi feito em Macapá, por exemplo, no Amapá, essa base, e foi feito aqui em São Luís? Bom, a gente tem que analisar que o contexto da época, lá na década de 80, a estrutura que se tinha para deslocamento vinha basicamente até aqui, né? Belém. Até hoje, né? Manaus, por exemplo, o acesso mais utilizado ainda é avião, então a gente não tinha um acesso cruzando aqui o rio Amazonas, e também aliado ao fato de que essa região aqui é mais chuvosa, então tem um clima tão estável quanto essa região aqui próxima de São Luís. Por esse motivo, na época, lá na década de 80, se escolheu então Alcântara como sendo a base para lançamentos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se inscreva aí no canal, deixa um like, ajuda bastante. Faça um pedido, escreva aí nos comentários, sua cidade aparecer. E voltamos no próximo vídeo. Valeu!